Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia de hoje, agora para falar de esporte. É por isso que eu estou recebendo aqui o Edson Castro. O Castro que adora o Chaves aí, né? Sempre assiste o Chaves, fã do Seu Madruga, mas a gente não vai falar sobre isso hoje, vai falar sobre esporte. O que é, Castro, que tu traz hoje? Bom dia, boa tarde, Leandro, boa tarde aos telespectadores. Também gosto do Chaves do Atlântico, mas o Chaves que a gente está falando aqui é o seriado, né? O Luca vai ficar feliz. Muito bem, agora vamos destacar os esportes. O que tu traz hoje nessa sexta-feira? Bom, nós temos aí então a situação distinta para brasileiros na Libertadores. A gente faz uma análise do que aconteceu em termos de semifinais de Libertadores essa semana, vitória do Grêmio, derrota do Palmeiras e as chances que cada time tem de passar aí a grande final da Libertadores, que pela última vez vai acontecer em jogo de ida e volta. A partir do ano que vem, a Libertadores da América, assim como a Copa Sul-Americana, passam a ter um único jogo na decisão, assim como os campeonatos na Europa. Então, e também com sede definida. Não é porque vai ter 2 clubes brasileiros, por exemplo, que vai acontecer no Brasil. Já vai ter definido aí aonde vai acontecer a final da Libertadores. Então, esse é o último ano que a gente vai ter final em jogo de ida e volta. Chapecoense também instalou o primeiro consulado no Rio Grande do Sul, na cidade aqui de Campinas do Sul. É o evento que aconteceu aí na última semana. Pessoal lá de Campinas do Sul mobilizado também em prol da Chapecoense. Lembrando que o Ipiranga também tem um consulado na cidade de Campinas do Sul. Muito bem. Bom, vamos falar do Atlântico. Antes de você falar da decisão do fim de semana e do domingo, eu quero lembrar que, olha, onde saiu os dados aí dos próximos jogos da Liga Nacional de Futsal, inclusive o Atlântico, né? A Caliandra Alves Dias vai trazer essa informação pra gente agora de quando jogam Atlântico e Minas. Te liga! A Liga Nacional de Futsal divulgou na tarde desta quinta-feira as datas e os horários dos jogos das quartas de final da competição. Minas e Atlântico abrem o confronto das quartas de final em Belo Horizonte, no dia 4 de novembro, à 1h30 da tarde. O duelo será disputado na Arena Minas Tênis. O jogo da volta ocorre em Erechim, no dia 10 de novembro, à 1h30 da tarde, no Caldeirão do Galo. Classificam-se para a próxima fase a equipe que somar o maior número de pontos nos 2 jogos. Em caso de uma vitória para cada lado, ou 2 empates, a disputa vai à prorrogação no jogo da volta, com a vantagem da igualdade no placar no tempo extra, a favor do time da casa, que teve melhor campanha na primeira fase da competição. O vencedor de ACBF Copa Grill enfrenta na semifinal o vencedor de Minas e Atlântico. Muito bem, muito bem. Castro, e daí o que você achou desse horário? Horário da televisão, né? 1h da tarde. Não tem. Aí, a partir de agora, a televisão entra com força aí nas transmissões dos jogos das quartas de final, semifinal e a decisão aí da Liga Nacional. E é uma questão de quem está pagando, né? Tem direito de escolha. Mas, questão aqui do Caldeirão do Galo em Erechim, no jogo da volta, que eu acho que não interfere muito. Por quê? Porque o público daqui está acostumado já aos jogos de futsal ser às 11 da manhã, 1 da tarde, ao meio-dia. Quer dizer, horários alternativos, no domingo às 5 da tarde. Acho que o torcedor de Erechim ele não se baseia tanto pelo horário, e sim pelo apoio que ele leva ao Atlântico. O Atlântico, normalmente, em jogos decisivos, consegue levar grandes públicos para o Caldeirão. Por falar em grande público, vai precisar de um grande público. Tem mais uma decisão chegando hoje à noite? Hoje à noite, contra a CIF. A gente veio falando disso a semana inteira. Aí o Atlântico enfrenta a CIF pelas quartas de final da Liga Gaúcha de Futsal. Jogo da volta, teve empate no primeiro jogo, tem que ganhar hoje. O elenco praticamente completo, né? O Capa é talvez a exceção desse elenco que vai para o jogo, mas que provavelmente vai jogar muito pouco, porque ele está voltando aí de lesão. O Giba quer que ele tenha um ritmo de jogo melhor antes de ir para o embate. E como o Giba mesmo falou esses dias, não há tempo de fazer testes de agora em diante. Quer dizer, tudo que é jogo de agora em diante é decisivo. Então o Capa talvez seja aproveitado um pouquinho menos. Claro, a situação do Wilsinho que está fora, mas inclusive na reportagem de hoje a gente fala sobre a questão do Wilsinho aqui no jornal impresso do Bom Dia de hoje, porque o Wilsinho já está retornando aos trabalhos com bola e muito provavelmente, talvez aí numa semifinal de liga, numa semifinal de Campeonato Gaúcho, ele também esteja à disposição do treinador do Atlântico. Muito bem, tem jogo da seleção, é isso? Exatamente, nós temos aí no final de semana jogo da Seleção Brasileira de Futsal, 2 jogos bem importantes para o futsal brasileiro. Por quê?
Primeiro porque um confronto interessante contra o Paraguai, que é uma das melhores equipes de futsal aqui da América do Sul. E segundo, a despedida do Falcão. O Falcão anunciou que vai se despedir da seleção brasileira depois de quase 260 jogos. Vai buscar ainda nesses 2 jogos o gol número 400 com a camisa da seleção brasileira. Então, para quem gosta do Falcão, o Falcão é uma lenda do futsal, né? Assim como foi Manuel Tobias e tantos outros, mas o Falcão realmente deixou seu nome na história num momento que a gente tem muito mais informação, no momento de redes sociais, no momento de disseminação da informação. Um pouquinho diferente de quando foi a época do Manuel Tobias, que para mim jogou mais do que Falcão, mas aí é uma questão de interpretação. Acho que o Manuel Tobias foi um craque do futsal mundial. Falcão também, não dá para tirar os méritos, obviamente que sim, foi o melhor do mundo por muitos anos. Está se despedindo aí da seleção, que vai ter o Alan aqui do Atlântico, e também o Gé. O Alan pela primeira vez na seleção e o Gé sendo convocado novamente para a seleção brasileira. Muito bem, na contracapa do Bom Dia, o destaque fica para o Canarinho, que joga no sábado, lá amanhã, em Passo Fundo, amanhã. Joga amanhã contra o Gaúcho. A gente traz aqui uma entrevista com o Marcão, que a gente fez ontem. O Marcão vai ocupar possivelmente a vaga na zaga. O Simon expulso não vai jogar. O Jackson, que também vinha sendo titular, não vai poder jogar também, porque foi expulso no último jogo. Na vaga do Jackson, muito provavelmente entra o Vandinho, que cumpriu suspensão na última partida, volta agora, provavelmente seja ele o reforço aí do Ipiranga para esse confronto. Muito bem, você e o nosso cinegrafista Marcos Quadros estiveram ontem lá no Estádio Colosso da Lagoa acompanhando um dos últimos treinos do Ipiranga aí para essa final da primeira rodada, né? E conversaram aí com o Marcão e a gente vai acompanhar agora essa reportagem. Te liga! O treinador Márcio Nunes terá mais um treino nesta sexta-feira para definir as estratégias do time que vai enfrentar o Gaúcho na última rodada da primeira fase da Copa Vianney Carlet neste sábado em Passo Fundo. Para a partida, o técnico tem alguns problemas, como o zagueiro Simon e o atacante Jackson, que foram expulsos contra o São Borja e não atuam. Já Jean Silva se lesionou e também fica fora. No ataque, Vandinho volta de suspensão e pode ganhar posição no time. Na defesa, o mais provável é que Marcão substitua Simon. É um jogo que é onde as posições podem se alternarem bastante, né? A gente pode até mesmo acabar na primeira colocação, com o resultado do Inter sofrendo um empate contra o Carazinho, a gente vencendo a partida, o próprio Gaúcho pode acabar na primeira colocação. Mas a gente entra em campo sempre para vencer, né? Todo jogo a gente tem que buscar vitória, principalmente para que a gente consiga acabar nas primeiras colocações, sempre visando trazer os mata para o último jogo para casa. Sabendo que é uma partida difícil, o Gaúcho vem numa crescente, principalmente na reta final do campeonato, mas a gente vem trabalhando a melhor equipe possível, com a perda de alguns jogadores importantes aí por lesão, mas a gente tem que confiar naqueles que vão entrar na partida, dar uma resposta da melhor maneira possível para que consiga os 3 pontos. Primeiro, não tomar gol. É um jogo difícil contra o Gaúcho lá. Se aqui foi, lá vai ser mais ainda. Eu e Claudinho ali também já estamos bem habituados jogando juntos também. Então, os três, dos três que jogar, os 3 vão ir bem. A gente está trabalhando para não tomar gol e a bola que sobrar a gente vai matar, vamos tranquilo. O clube, o time não tá sentindo aquela pressão assim, mas nós estamos bem tranquilos, estamos unidos, né? Depois desse jogo lá em São Borja, o grupo uniu um pouco mais, estamos fechados e que com certeza a gente vai conseguir a vitória lá, sim. Muito bem, tá aí então as informações do Ipiranga e agora vamos falar de dupla Grenal. Como é que vai o Inter e o Grêmio nesse fim de semana, Castro? O Internacional já começa a rodada hoje, aliás, é o primeiro jogo da rodada. O Internacional enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro, precisa vencer para se manter aí na briga pelo título. Claro que também torce contra o Palmeiras, que enfrenta o Flamengo amanhã. Amanhã também tem Grêmio e Sport Recife. O Grêmio volta a jogar na Arena e embora jogue em casa, não precise viajar e tudo mais, o Grêmio deve ter um time reserva, pensando lá na volta pela Libertadores, que é o jogo contra o River Plate na próxima terça-feira. Então o Grêmio deve poupar todo o seu elenco principal, deve ir com reservas para esse jogo contra o Sport, partida que acontece amanhã. Jogos decisivos, principalmente em termos de internacional.
O Inter precisa vencer o Vasco e torcer para um tropeço aí do Palmeiras diante do Flamengo. Talvez um empate entre Flamengo e Palmeiras seja o melhor resultado, porque o Internacional vencendo poderia ter a chance de voltar à vice-liderança do campeonato e encostaria novamente no Palmeiras. Claro que o Palmeiras, a gente já sabe que para o Inter ser campeão, o Palmeiras tem que tropeçar muito mais do que apenas no Flamengo. São esses os destaques do esporte de hoje? Exatamente, tem muita coisa acontecendo nesse final de semana de eleições. A gente já pede para que as pessoas exerçam o poder do voto, realmente votem. Votar em branco, votar nulo não ajuda ninguém, né, Leandro? Acho que as pessoas têm que ter uma decisão. A gente vota aqui no Rio Grande do Sul para governador, para presidente, são cargos importantíssimos dentro da nossa democracia. As pessoas têm que votar e têm que valorizar a oportunidade que tem de escolher esses representantes. Um bom final de semana a todos. Vamos acompanhando aí também pelo site do Jornal Bom Dia ao longo do final de semana todas as informações esportivas.